atenção. Se nós estamos fora de um ambiente, estamos na rua, ou seja, onde for, nós vamos procurar cenários que nos falem de beleza. Não vamos ficar olhando para aquelas tragédias urbanas. Mesmo quando nós estivermos diante de um grande sofrimento, vamos ter o olhar da compaixão. Que o olhar da compaixão é um olhar amoroso, de extrema compreensão. De extrema compreensão. De que quer compreender, julgar com as razões do outro. Então, muitas vezes nós vemos uma pessoa caída na rua. Então, a compaixão, ela exige uma empatia, uma capacidade de nos colocarmos no lugar daquela pessoa e orarmos no lugar dela, sabe? Nos colocarmos, assim, praticamente dentro daquela pessoa e fazermos uma oração como se nós fôssemos ela. A compaixão, ela está um passo à frente da empatia. Ela é uma sensação ainda. Ela antecede a misericórdia. A misericórdia, gente, não é um sentimento. A misericórdia é uma ação. É um ato. É uma atitude. É algo que nós fazemos. Certo? Tanto que o samaritano, ele foi tomado de compaixão. Aliás, ele foi tocado de compaixão. Eu sempre lia tomado de compaixão, porque nos textos sagrados, quando aparece Jesus, Jesus é tomado de compaixão, mas o samaritano, ele foi tocado de compaixão. E eu, depois que eu me dei conta, que teve um companheiro que falou, Márcio, não é tomado de compaixão o samaritano, ele foi tocado de compaixão. Eu falei, não, ele foi tomado. Eu fui ler e vi que realmente ele foi tocado, porque realmente há uma diferença. Jesus já era a própria compaixão. Quando fala que ele é tomado de compaixão, ele permite que aquele nível de sensação o envolva, mas aquilo já faz parte de uma dimensão dele. Nós não. Nós temos que ser tocados. Nós temos que fazer raciocínios ainda. Então ser tocado de compaixão precisa antes de que nós tenhamos essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, quando nós vemos uma cena dolorosa na via pública, nós temos que ter o olhar da compaixão. Nós temos que nos colocar naquele ambiente para, do ponto de vista da dimensão sagrada, modificarmos aquilo, ainda que ninguém perceba. Às vezes é um acidente. E como que nós vamos entrar nesse acidente? De forma enlouquecida e desesperada? Não. Então, nós temos que entrar com a compaixão, porque a compaixão vai nos permitir realizar atos de misericórdia. O ato de misericórdia que nós podemos fazer, às vezes, numa situação dessa, é uma oração. Mas a oração é uma realização. É algo que fazemos. Então, às vezes as pessoas falam, quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ele não está falando de sentimento. Ele está falando de ação, atitude. Então, quando o samaritano é tocado de compaixão e ele vai atender ao caído, ele começa a usar de misericórdia. Ou seja, ele tem vinho, ele passa vinho, ele tem óleo, ele pinça as feridas, ele tem um cavalo, ele coloca o caído em cima do cavalo, e ele tem recurso, ele leva até uma hospedaria, ele tem crédito, ele é uma pessoa conhecida. Então, veja, tudo isso que ele faz, quando ele diz para o hospedeiro no dia seguinte, passada a sombra, ele passa a noite com o caído, ou seja, um momento mais difícil,
o momento da depressão, o momento da escuta qualificada. Então, ele passa esse momento com o caído, e no dia seguinte, quando o sol nasce, ou seja, quando o caído já está iluminado minimamente, ele diz ao hospedeiro: cuida bem desse homem, eu vou te dar tanto de dinheiro, e se não for suficiente, quando eu voltar, eu pago o resto. Significa que era uma pessoa conhecida e que tinha crédito na comunidade, né? Então, veja como é importante essas análises que nós vamos fazendo de um ponto de vista mais transpessoal. Sai um pouco dessa letra